A professora Mara, que é minha esposa, ela sempre pediu inovação nas coisas que ela veio fazer no Recife. É uma baiana no Recife e ela sempre contou comigo. E quando ela foi fazer mestrado, a primeira estação multimídia de atendimento ao público, um computador que falava, era uma novidade. E aí eu apoiei e assim foi feito. No doutorado, ela pediu algo novo na área de multimídia. E eu apoiei e disse, então vamos para o nariz eletrônico, e aí eu como física e ela como computação, produzindo essa nova invenção, digamos assim. E quando ela veio para a Universidade Federal Rural, pediu também para fazer alguma coisa nova no que estava deixando de ser departamento de física e matemática e passando a ser de info. Ela queria fazer algo que também inovasse na universidade. E o que apareceu na época, em 2004, foi o Brasil implantar a educação à distância no sistema superior de ensino, ou de ensino superior. E me perguntou e eu disse que isso era uma coisa muito boa, nova, e que os rincões do Brasil, era assim que a gente usava o termo, precisava disso. E já era na época do governo Lula, 2004, e esse termo rincões era usado para falar dessa dificuldade. Bom, e o primeiro projeto aí que o MEC fez, as primeiras oportunidades, foi com pró-licenciatura, o programa do MEC. Isso em 2004. De 2004 para 2005, a gente já pôde atuar no novo sistema que o MEC estava criando, que era o sistema UAB, Sistema Universitário Aberta do Brasil. Tudo isso baseado num trabalho inicial no Rio de Janeiro, mas feito com o Brasil todo. E assim, a Universidade Federal Rural saiu da adesão do pró-licenciatura para a adesão ao que se chamava de consórcio do Sistema Universitário Aberta do Brasil. E em 2005 a gente já começou a trabalhar os primeiros cursos, eu ainda na Universidade Católica de Pernambuco, eu era professor da Universidade Católica, e nessa época os primeiros cursos foram criados de uma forma diferente do que era um curso presencial, da modalidade presencial, e era muita novidade, então tinha que ter toda uma área de preparação de material didático diferenciado, tinha que ter, enfim, a parte gráfica muito intensa, viagens, passagens, enfim, diárias, muito intenso. E além da universidade, às vezes se perguntar o que é que essa modalidade estava fazendo chegando aqui, e essa modalidade tinha sido refutada um pouco alguns anos atrás no governo Fernando Henrique Cardoso, que ficou um pouco contaminada com a ideia de privatização da universidade, estaria fazendo nesta nossa universidade, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, somado a isso, tinha essas coisas novas, por exemplo, levar a parte de diárias passagens para o nosso administrativo da universidade foi um susto, porque a primeira reação foi, olha, a gente não trabalha com tantas diárias e passagens assim por ano. E eu disse, não, mas isso não é por ano, isso é por mês. E por isso que a gente queria construir já as instâncias para cuidar disso. E a gráfica também, então o volume para a gráfica era muito maior. E aí houve a ideia de fazer uma gráfica só para essa nova instância criada na universidade. Então foi criada como uma coordenação. Coordenação não precisa necessariamente de local físico, é uma organização. A coordenadora é a professora Marisete Silva Santos, professora Mara. Isso foi com o professor Valmar, então reitor, que sempre deu apoio desde o início e sempre tinha também esse entusiasmo de ver essas coisas novas surgindo. Enfim,
Então, a partir de 2005, começamos com os cursos, 2006 efetivamente. E aí passou a ser considerado um núcleo, né? Depois que deixou de ser uma coordenação, passou a ser considerado um núcleo que talvez também não precisasse de estrutura física. Essa era uma das dificuldades, estrutura física. E, já aderido ao consórcio AB, passamos a ter os investimentos do MEC via esse consórcio. E ainda não era CAPES, passou a ser CAPES depois. A CAPES do MEC entrou nisso depois. Era de uma secretaria especial. E, enfim, tivemos também, logo depois desses primórdios, digamos assim, da educação à distância na rural, nesse novo sistema, tivemos o apoio da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação com a professora Maria José de Sena. Aí ela também passou a nos acompanhar e apoiar em todo esse desenvolvimento. E logo depois o professor Valmar, que eu não conhecia, mas a professora Mara já falava do meu trabalho junto com ela para desenvolver essa instância aqui na Rural. Ele foi para um convite do recém-empossado reitor Padre Pedro da Universidade Católica. Foi para um seminário, para uma palestra, e eu estava lá e eu apresentei algum projeto que o Padre Pedro pediu, e o professor Valmar depois chamou e me convidou para fazer concurso na Universidade Federal Rural e disse: olha, a gente está querendo institucionalizar essa parte da educação à distância, você já vem ajudando, e como você faz esses projetos para a Católica, eu gostaria que você viesse fazer na Rural, então faça concurso, entre, que a gente quer conversar sobre esses projetos. E foi isso que eu fiz. Em 2010, eu fiz concurso na Rural, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, entrei aqui, e como eu já vinha coordenando de fora da Rural o início do curso de licenciatura em Física, eu entrei aqui para coordenar, mas como tinha esse projeto, a gente já tinha um time de professores que podia coordenar esse curso. Enfim, e aí o professor Valmar, que é uma pessoa que tem uma das suas virtudes, é que ele delega e ajuda e apoia. Então ele disse: bom, Francisco, você chegou, lembra-se dos projetos, você agora vai criar um projeto para a universidade de institucionalização, desse que já foi coordenação, desse que agora é uma espécie de núcleo, como era em todas as outras universidades, era um núcleo também, normalmente tinha esse nome, e você vai criar uma instância nova na universidade. Quero isso pujante, moderno, e que a gente possa crescer com essa. Bom, eu acho que tudo nasce de um sonho. Quando a professora Mara conversou comigo sobre criar algo novo, era um sonho, né? Eu sonhei junto com ela, né? Um pouco. E esse sonho passou a crescer, né? Então aí a reitoria, o professor Valmar, a pró-reitoria com a professora Maria José de Sena, e aí o que pediam para essa nova instância ser oficialmente era ser um núcleo, e as ideias um pouco mais avançadas diziam: não, é um departamento, porque departamento é uma estrutura que congrega mais recursos na universidade, isso é importante. E eu fiquei com essas duas propostas, núcleo e departamento. E eu achava que isso era pouco, porque a gente tinha uma vontade na universidade, nessa novidade que chegava, de a gente fazer um pouco mais. Por exemplo, na época estava em moda ainda as universidades corporativas. Tinha a Universidade da Petrobras, tinha a Universidade do Banco do Brasil e outras. E aí a gente estava conversando com esse pessoal para que a universidade também entrasse nesses projetos. E que a universidade entrasse em projetos de formações que, no momento, com os cursos presenciais, a universidade não conseguia ofertar. Mas com essa nova instância a gente conseguisse ofertar. E aí eu comecei a pensar, então ficou muito assim ao meu cargo, embora eu conversava com todos e todas que estavam chegando na unidade,
sobre o que podia ser, e eu passei a apostar numa ideia que depois ganhou adesão, que para fazer tudo o que a gente queria, da forma como queria, dentro dessa nova instância, talvez tivesse até departamentos dentro, né? O departamento desenvolvido com cursos ou com outras coisas, mas departamentos, só que a diferença é que seria na modalidade à distância. E para ser isso, eu tinha que ver algo que congregasse tudo isso. Eu lembro que no almoço com alguns, no restaurante vizinho à universidade, né, no restaurante Talude, riscando ainda em guardanapos com caneta, eu fiz a proposta que fosse uma unidade. E isso não fazia muito sentido, embora esse termo unidade era uma coisa nova, tinha chegado na universidade, a unidade de Garanhuns, e a recém-chegada universidade de Serra Talhada, na UAST. Mas aí não fazia muito sentido na cabeça das pessoas, porque a ideia de unidade é uma ideia de território também, né? Que a universidade tem um território lá onde se precisa. E não se concebia uma universidade que não tivesse, digamos assim, o espaço físico, o terreno dela, que não fosse na sede. E como seria uma unidade dentro da sede? Eu disse, mas é diferente, essa unidade ela existe em outro espaço, é um espaço que meio que virtual. Então, consegui convencer da ideia de unidade, disso como seria estruturada. Ela não adquiriu tudo que a gente sonhou na época, ainda, mas é por isso que seria unidade. E levei o projeto para o professor Vomar. Achei que o mais difícil seria convencer o professor Vomar, que é uma pessoa mais acostumada ainda com as outras, com o clássico, e ele topou na hora. Ele disse, sim, vamos conversar com o conselho e você vai ter que justificar isso, mas eu acho que a gente vai levar adiante. E seria muito difícil, né? Porque o conselho já tinha dificuldades com a educação à distância, e agora com esse conceito de unidade de algo que não tem terreno. Mas foi assim, e foi com o apoio do professor Vomar e já com o apoio também da professora Maria José de Sena na pró-reitoria, que a gente levou a ideia para o conselho. E aí o conselho aprovou. E esse sonho chegou aqui em unidade, hoje nós somos uma unidade. Logo depois, essa unidade ganhou algumas coisas, né? Uma delas, primeiro, 9 cursos. E esses 9 cursos são praticamente aqueles que começaram, né? E da proposta inicial nossa. E depois a professora Mara disse, vamos evoluir, né? A unidade vai evoluir para ter uma parte de tecnologia. Eu disse sim, até porque ela vai ter o nome de tecnologia. Outra discussão foi o nome, mas resolvido. E ela vai ter os cursos de pós-graduação, afinal de contas ela é a unidade, ela tem. E aí fomos para o mestrado. E foi uma proposta da professora Mara que fosse um mestrado profissional, que era uma coisa nova no Brasil. E eu fui um dos que resistiu um pouco, disse, não, vamos botar um mestrado acadêmico? Disse, não, senão está fora daquela sua proposta de a unidade ser uma coisa mais moderna e mais efetiva politicamente na sociedade e economicamente, em que ela já forma aquilo que se precisa para a sociedade, para o trabalho. Então, os cursos profissionais, eles, nesse aspecto, a pós-graduação estricto sensu profissional, ela atende a isso. E, além disso, a unidade ela vai sustentar em grande parte de projetos. Um projeto importante, que na época era chamada de consórcio, hoje não é mais, era da UAB, da Universidade Aberta do Brasil. E a gente sabia que a gente ia seguir por vários anos, sem saber quando terminava, com esse consórcio. Mas a unidade liberta a universidade de ser o AB. Então o AB é importantíssimo, é o projeto mais importante, mas se um dia, essa também era uma das coisas que a gente queria fazer, se um dia o MEC, por algum motivo, mudar ou acabar, a gente tem outras formas de trabalhar. O fato é que a gente continua até hoje com o AB, porque ela é forte, ela é o que resolve, e as outras partes novas ainda não chegaram assim com muita força, né? Esse trabalho, por exemplo, da Universidade da Petrobras, da Universidade
do Banco do Brasil. Isso até essas empresas deixaram um pouco de lado. Nós fizemos alguns trabalhos com algumas instituições um pouco nessa linha, incluindo o mestrado profissionalizante. Por incrível que pareça, tivemos apoio para o mestrado profissional. Tivemos o apoio também da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, né? Quer dizer, mais de ensino de graduação do que a de pós-graduação, né? Claro, fizemos nas duas, mas a de graduação nos ajudou na implantação desse mestrado. E, enfim, foi isso, estamos hoje, e eu não quero falar muito sobre hoje, tem muita coisa boa. O que eu quero dizer para vocês é assim, começou com um sonho de uma professora, que veio o professor ajudar e depois juntou muita gente para ajudar. Ela trouxe muitas outras professoras jovens, recém-vindas do doutorado e professores, e assim foi montando. Eu tenho a felicidade, por exemplo, de na minha gestão, sim, quando a gente montou a unidade, o professor Vomar disse, pronto, você entregou o projeto, foi aprovado, agora você é o diretor da unidade. Então a professora Mari iniciou essa coordenação da educação à distância e eu fui o primeiro diretor. E tive a felicidade de a gente trazer um professor de Serra Talhada, da unidade de Serra Talhada, que nos ajudou quando a gente foi para o interior, para a Trindade, e precisou de alojamentos em Parnamirim, que foi Jorge Corrêa, que veio na minha época, né, o professor Romar falou comigo, e se tornou nosso diretor-geral, né? Depois de Juliana. Juliana foi minha substituta eventual, era uma dessas jovens naquela época do início e ficou como a diretora-geral, foi a segunda diretora-geral. Então fiquei feliz com isso, com Juliana, e Jorge ter vindo na minha época e ter se tornado diretor-geral. E como eu sou, muitas vezes eu vou para os governos fazer projeto, em 2012 eu já fui convidado e fui para os projetos do governo, passei em torno de 10 anos. E aí chegou outra jovem, aí a professora Mara ainda estava por aqui, o professor Juliane e o professor Jorge eram o diretor, e chegou a professora Elidiane, uma jovem, vindo também de Serra Talhada, que hoje é nossa diretora. Então fico feliz com tudo isso. Eu não estava aqui, né? Mas ela chegou nessa época, né? Sempre sorridente e assim continua como nossa diretora. Mas veja, o que eu quero dizer para vocês é que isso começou com um sonho e a gente teve o sonho de todos esses. Principalmente muita gente que trabalhou conosco na parte técnica desde aquele início. Então tem gente desde aquele início que está na parte técnica até hoje, passando por várias formas de como trabalhar, como receber. E eu quero dizer para os estudantes, para os professores e para os técnicos, é que esse sonho continua e evolui. Então que os estudantes continuem sonhando e realizando nessa unidade, que meus colegas professores e professoras continuem sonhando e realizando, né? E os técnicos dessa unidade também continuem nesse sonho que evolui o tempo todo. Então eu estou muito satisfeito em fazer parte dessa unidade e não pretendo sair.